depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei 18 anos lá, né? Depois que eu voltei, eu me incorporei à Fiocruz, né? Na época do Arouca, eu tinha sido reincorporado à Fiocruz, porque não sei se você sabe, eu fiz um concurso lá, não pude entrar porque, bom, descobriram aí uma ficha do SNI que não me deixava entrar, mas quando o Arouca sumiu, ele reincorporou todos aqueles que não puderam entrar pelo concurso, né? Inclusive o pessoal do massacre de Manguinhos, etc. Então eu fui reincorporado e voltando de Washington assumi então meu cargo lá na Fiocruz. Participei dessa comissão de determinantes sociais, que foi muito interessante, por 2 anos, né? Fizemos um relatório que eu acho que ficou interessante, acho que foi muito estudado, elogiado, tá? E depois criamos um centro de estudos, pesquisa sobre determinantes sociais. Eu fiquei responsável por esse centro até me aposentar compulsoriamente, né? Então, já faz 9 anos, eu estou com 79, né? Me aposentei com 70. E, bom, desde então, tenho ido às vezes a Fiocruz, convidado, assim como, né, alguém de uns tempos atrás, eu sou convidado para participar de uma ou outra coisa, mas nada muito regular. O que eu estou aproveitando realmente é para ler tudo que eu não pude ler durante esse tempo todo, para aproveitar um pouco a vida, né? Bom, Carmen, eu me formei realmente na Faculdade de Medicina da USP, não é? E formei em 68. E aí fiz uma residência de neurologia de 69 a 70 e podia continuar lá na USP, o meu interesse era continuar na área docente, dentro do hospital universitário, mas também, por outro lado, queria participar de uma faculdade nova, que não tivesse os vícios, talvez, da velha USP, não é? E Campinas e Botucatu foram faculdades criadas, eu acho, em 63, não é? E que tinham propostas interessantes. Eu e o Dagoberto Calegaro, que era um outro residente, fomos a Botucatu e fomos a Campinas, e o professor Julião, então, nos convidou a ir a Campinas. E era uma oportunidade interessante, porque o Departamento de Neurologia de Campinas praticamente ainda não estava estruturado, não é? Havia um rapaz cujo nome eu não lembro, que era clínico geral e clínico de neurologia em Campinas e dava algumas aulas, e ele saiu logo em seguida, e eu e o Dagoberto ficamos então com a neurologia clínica, e um ano depois, ou logo pouco tempo depois, por recomendação de um amigo comum, Moisés Goldbaum, eu procurei o Arouca. E fiquei muito impressionado, como todos, né, com o Arouca, com o jeito dele, com aquele ar sedutor. De alguma maneira, ele me convidou, então, para participar de algumas atividades. E é interessante que, naquele momento, o Dr. Pinotti, que era o diretor da faculdade, fazia reuniões à noite para discutir faculdades e escolas inovadoras. E eu comecei a participar, então, desse grupo, e a gente se reunia à noite com discussões muito interessantes, para mim, abriu um caminho interessante. Mas eu, ao mesmo tempo, continuava na neurologia, claro, e também me incorporei ao departamento de farmacologia. A convite do professor Vital Brasil, comecei a fazer pesquisa básica, fizemos vários trabalhos, inclusive eu depois fiz a minha tese de doutorado com orientação dele, não é? Bom, depois eu vou falar do Lenk, de todas as experiências. Acontece que depois de vários anos aí trabalhando na Unicamp, eu sempre buscando, como trabalhava em tempo integral, eu trabalhava na neurologia clínica, e o Dagoberto voltou para São Paulo, o professor Julião faleceu, então eu fiquei praticamente sozinho, né, na área de clínica do departamento, com atividade docente, assistencial.
Participava também da farmacologia, dava aulas na farmacologia e fazia pesquisa básica, e participava do LENC, das atividades do Departamento de Preventiva da Unicamp. Né? Até que em 76 houve esse problema do grupo piorar as condições de trabalho dentro do LENC, e, além disso, algumas denúncias de subversão que o grupo sofreu, e aí buscamos outras alternativas. Né? Eu terminei minha tese, o Arouca terminou sua tese, a Ana Maria Tamberini também, e o Arouca foi ao Rio e conseguiu, com um convênio com a FINEP, criar esse programa de estudos socioeconômicos em saúde, né? E fomos um grupo bastante grande para o Rio de Janeiro. Né? Boa parte do Departamento de Medicina Preventiva e eu fomos ao Rio participar desse PESES-PEP, né? Um grupo mais ligado à epidemiologia, que era o PEP, e o PESES, que é um programa de estudos socioeconômicos. Esse PESES era integrado por economistas, sociólogos, antropólogos, a coordenação, a direção era do Arouca, e havia vários projetos, né, composto por projetos de pesquisa, como eu disse, na área de economia, na área de sociologia, e eu fiquei encarregado de um projeto sobre medicina comunitária, que buscava acompanhar alguns programas de medicina comunitária, agora não mais ligados à faculdade, e que havia naquele momento, e que era muito interessante, não é? Porque em São Paulo, por exemplo, havia um grupo de jovens sanitaristas, não é? Como o Eduardo Jorge, que depois, não é, se elegeu deputado, foi até candidato à presidência da República, e havia toda uma mobilização social em torno desses programas de saúde na periferia de São Paulo. E nós quisemos acompanhar essa experiência. Né? Então, o meu projeto de pesquisa era o acompanhamento de experiências desse tipo, que na época a gente chamava de movimentos sociais urbanos. Né? Havia toda uma literatura sobre isso. José Álvaro Moisés, que estudava esse tema, funcionava como consultor do nosso grupo, né? Outros programas que nós acompanhamos foi na Baixada Fluminense, Antônio Ivo de Carvalho, que depois foi diretor da ENSP por vários anos, era responsável por esse programa da Baixada Fluminense. Em Belo Horizonte também havia, num bairro lá de Belo Horizonte, um programa interessante que Ulisses Panicet liderava, e depois ele veio trabalhar comigo lá na OPAS, ou seja, eram várias iniciativas desses bairros de cidades, capitais, onde havia toda uma mobilização popular em torno do tema da saúde, que nos interessava acompanhar essa experiência. Né? Mas o PESES terminou, né? O convênio com a FINEP era limitado, e havia o compromisso da ENSP de incorporar o grupo do PESES através de um concurso, e esse concurso foi feito, a maioria das pessoas foi incorporada à ENSP, mas eu fiz o concurso, fui aprovado, mas não pude assumir por causa da ficha. Né? Então, seguiu-se um período meio complicado para mim, porque eu não podia ter nenhum emprego fixo. Eu trabalhava em alguns projetos, trabalhei em Montes Claros, naquele projeto do norte de Minas, que foi muito interessante, na época também chamou muita atenção, né? Era um programa de extensão de cobertura, atenção primária, isso foi em 78, né? No auge da atenção primária, com a reunião de Alma-Ata. E, terminado Montes Claros, eu fui trabalhar no PIAS, aí já em Brasília, né? Que era outro programa de extensão de cobertura no Nordeste, e foi uma experiência também muito interessante, com o Francisco de Assis Machado, o Chicão, como responsável aí pela Secretaria Técnica do PIAS. Bom, e terminou o PIAS, restava para mim muito pouca alternativa. Né? Eu passei um pouco pela Secretaria de Serviços Médicos da Previdência, também
sempre com contratos precários, até que eu consegui me incorporar a um grupo de recursos humanos e pesquisa da OPAS, que era liderado pelo Carlyle Guerra de Macedo. E isso foi em 81, e eu fiquei até 86 nesse grupo, uma experiência muito interessante na área de pesquisa, de apoio à pesquisa, trabalhando com o FINEP, com o CNPq, mas talvez a experiência mais interessante com esse grupo foi a elaboração do Prev Saúde, né? E foi um programa, na época, muito elogiado. Ele propunha um programa bastante ambicioso, propunha a criação de um amplo sistema de serviços básicos de saúde incorporado ao sistema de saúde. Já se falava em toda uma reestruturação do sistema de saúde para incorporar essa rede de serviços básicos. E o Prev Saúde teve muita aceitação na comunidade científica, apoio também de várias entidades, né, o SEBS, Abrasco, e outras entidades, CNBB, eu ia muito na CNBB, até me confundia um padre Pellegrini, tanto que eu ia lá. E o Prev Saúde, então, foi um ponto interessante de discussão de vários temas que depois vieram desembocar nas propostas do SUS, né? Porque nessa época havia todo um burburinho também lá em Brasília em torno da questão da saúde. Havia os seminários de Política Nacional de Saúde, que a Comissão de Saúde organizava, né, com vários deputados importantes da Comissão de Saúde, o Waldo Dantes, Euclides Scalco, né, que faleceu há pouco tempo, Max Mauro, e eles organizavam esses simpósios nacionais de saúde, que vinham trabalhadores e pesquisadores na área de saúde. E o Prev Saúde acabou não acontecendo, porque houve problemas de natureza financeira, tudo dependia do financiamento do INAMPS, e nessa época, 83, começou uma crise muito grande, né? Foi o início aí da década perdida dos anos 80, então nós tivemos uma restrição orçamentária importante no governo, e também por questões políticas, né? E houve alguma resistência política por parte do governo, nós ainda estávamos em plena ditadura, né? E a coisa, claro, mudou muito em 85, com a redemocratização, com a Arouca assumindo a Fiocruz, Ézio Cordeiro assumindo o INAMPS, criaram-se todas as condições para que todas essas propostas que houve durante todo esse período de mobilização em torno da saúde, toda a produção científica da saúde coletiva brasileira e tudo que foi acumulado, né, desde disso que nós estamos conversando, de Campinas e tudo mais, tudo isso que foi acumulado desembocou, então, na sexta Conferência Nacional de Saúde e na proposta do SUS, que foi consagrada pela Constituição, né? Mas eu, não tendo ainda muita possibilidade de trabalhar aqui no Brasil, eu me candidatei a um posto na OPS de Washington. Juan César Garcia, que depois nós vamos conversar muito sobre ele, era uma pessoa muito importante na OPAS, ele faleceu, então houve a vaga do posto do Juan César Garcia, que houve um concurso bastante concorrido e eu fui aprovado nesse concurso e me mudei para Washington em 86, onde eu trabalhei na unidade de promoção da pesquisa, fui coordenador dessa unidade até me aposentar em 2004, também por aposentadoria compulsória, lá na OPAS era 60 anos, né? E aí eu voltei e me incorporei à Fiocruz, como eu já contei, né? Bom, isso em linhas muito gerais foi um pouco a minha trajetória nesses anos todos, né? E depois fomos a Montes Claros, claro, com todo aquele grupo mineiro, que era um grupo bastante avançado na época. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais tinha propostas muito interessantes, né? Eugênio Vilaça Mendes, o Francisco de Assis Machado, o Chicão,
César Vieira, que depois foi a OPS, é um grupo bastante interessante, com propostas muito interessantes, e não é à toa que o norte de Minas foi um polo de atração interessante naquele momento, né? Eu tive o privilégio de participar dessa experiência, fiquei lá uns 6 meses. E talvez seja interessante, em termos de antecedentes, né, dessa proposta, pensar em duas vertentes, eu acho, né? Nos anos 60, houve todo um movimento em São Paulo das medicinas preventivas, né? Isso começou em Ribeirão Preto, mas se alastrou por vários departamentos de preventiva. E então partiu daquela ideia da medicina preventiva tradicional, em que se propunha que um médico, no seu consultório, assumisse uma atitude preventivista, né? tendo, tendo a história natural da doença como referência, então o médico, dentro do consultório, se preocupava com atividades de prevenção primária ou secundária. E esse movimento o que fez foi questionar um pouco essa coisa e buscar ampliar a visão em termos do que se chamava medicina social, né? De alguma maneira resgatar o Virchow, lá de meados do século XIX, né? E se preocupar em discutir, no âmbito da medicina preventiva, as relações entre condições de vida, condições de trabalho e situação de saúde, não é? Então, o movimento das medicinas preventivas avançou muito nessa preocupação com o processo saúde e doença e as relações sociais, mas não tinha um campo de prática, não é? E quando surge a proposta da medicina comunitária, aparece a possibilidade de romper os muros da faculdade, do consultório médico, né, e trabalhar no nível da comunidade. Quer dizer, em vez dessa proposta, como você mencionou, da medicina simplificada, a ideia foi aproveitar esse espaço para colocar em prática alguma atividade que tivesse relacionado com aquele marco conceitual da medicina social, né? Essa foi uma vertente, né, de origem do trabalho do Lenk. A outra vertente, eu acho que tem a ver com a questão da educação médica, da reforma da educação médica. Né? Nesse momento, talvez muito inspirado pelo próprio livro do Juan César Garcia, chamado Educação Médica na América Latina, que foi uma influência muito grande para nós, havia todo um questionamento da educação médica aqui no Brasil também, né? E foi um momento em que se criou o curso experimental na própria USP, né? E a ideia era questionar muito aquele relatório Flexner, né? E aquela separação entre cadeiras básicas e cadeiras clínicas, buscar uma maior integração entre elas e também uma maior integração com as questões sociais e a medicina preventiva social assumindo um papel mais importante. Antes ela estava confinada lá no final do curso e a proposta era que permeasse desde o começo do curso médico. Né? Então havia várias discussões dessa mudança da educação médica. Esse grupo a que eu me referi do Pinotti, que se reunia à noite, procurava discutir o que seria uma faculdade inovadora em termos de ensino médico, e até isso originou um artigo interessante chamado Faculdades Inovadoras, numa revista da UPS chamada Educação Médica e Saúde, e que foi produto do trabalho desse grupo que se reunia à noite aí com o Pinotti. Bom, com esses antecedentes, quando aparece a proposta da Kellogg's de criar o convênio com a Unicamp e com o Departamento de Preventiva, né, o Arouca, o grupo, viu a possibilidade de explorar esse espaço que se criou, não é? E foi proposta, então, a criação de um laboratório de educação médica. Esse laboratório de educação médica foi inaugurado com toda a pompa, né? Veio o Laudo Natel, que era o governador indicado na época, né? O reitor, e
E, rapidamente, esse laboratório de educação médica mudou de nome para Laboratório de Educação para a Medicina da Comunidade. E, nessa época, foi criado também o programa de Paulínia, que era, então, o campo de prática da medicina comunitária, né, e do Departamento de Medicina Preventiva, que buscava, então, como eu disse anteriormente, colocar em prática várias das concepções da medicina social, né. É claro que, bom, como eu te disse, eu estava no departamento de neurologia, eu não vivenciei todas as discussões no interior do próprio departamento de preventiva, e não havia uma visão única sobre a importância do programa de Paulínia. Eu tinha um grupo liderado pelo próprio coordenador do departamento que via importância mais clínica, né? Parou que todo o grupo da preventiva, nesse momento, foi obrigado a pôr o estetoscópio, né? E trabalhar como clínico em Paulínia, né? Mas havia também toda essa proposta de buscar um campo de prática para a medicina social. E o LENC nessa época, como já disse, eu participava do LENC, mas ao mesmo tempo fazia lá minhas pesquisas na farmacologia, era responsável pela neurologia clínica, mas eu ia com muita frequência no LENC, quase toda tarde estava lá. E o que o LENC fazia era quase que um think tank, né, em relação à medicina social. Uma coincidência interessante que o Arouca, nessa época, estava preparando a sua tese de doutorado sobre todo esse processo da medicina preventiva, né? E eu me lembro que ele tinha as páginas mimeografadas, datilografadas da sua tese, que distribuía para um grupo lá que se reunia no LENC, e nós discutíamos os avanços da tese do Arouca, né? E nessa época se discutia, bom, autores como Bourdieu, Parseron, Foucault, né? Bachelard, que eram muito citados na tese do Arouca, né? E também muitos outros autores que o Garcia nos apresentava, não é? Ele, desde Washington, nos mandava artigos, publicações que nós tínhamos dificuldade de acesso na época, né? Então, havia todo um grupo de estudos lá, não era todo o departamento de preventiva, mas boa parte do departamento de preventivo participava dessas discussões mais teóricas, digamos, né? Mas, por outro lado, o LENC também fazia o que a gente chamava seminários do LENC, que eram discussões sobre atividades clínicas e relacionadas à medicina preventiva, que podiam ser desenvolvidas no âmbito do projeto de Paulínia, né? Eu me lembro que eram muito interessantes as discussões em pediatria, né, com a participação do pessoal do departamento de pediatria, aí entra a Marília, Bernardes Mar, e em puericultura. Interessante que na época a gente já via a puericultura e toda essa atividade como uma oportunidade educativa, pedagógica, né? Quem participava muito dessas discussões era Joaquim Cardoso de Mello, que era membro do departamento de preventiva e que tinha muita experiência com Paulo Freire. Então a gente usava muito Paulo Freire nas discussões aí da puericultura e de como enfocar essas atividades no âmbito do projeto de Paulínia, né? E então eu me lembro desses seminários do LENC. Eu não sei se ainda existe alguma memória deles, né? Não sei se há em algum lugar algum arquivo. Eu tinha algum material, mas com tantas mudanças eu devo ter perdido quase tudo. Mas então esses seminários do LENC era o espaço onde se discutia as atividades a serem desenvolvidas em Paulínia, né? Aproveitando esse espaço, como você diz, se via a proposta de Paulínia como uma brecha para colocar todo aquele acúmulo de conhecimentos e propostas que vinha da discussão da medicina preventiva e social. Nessa época também já, ao mesmo tempo, havia todo o movimento da medicina social, a criação do Instituto de Medicina Social da UERJ, com Ezio Cordeiro e todo aquele grupo da UERJ, com quem a gente também tinha muito contato. Então,
havia toda uma inseminação aí mútua desses grupos, né? E apareceu também no LENC, nesse momento, a proposta a qual você esteve engajada também, né, Carmen, que era uma possibilidade de trabalhar em alguns bairros da cidade mesmo de Campinas, né? Havia um casal de médicos que trabalhava nesses bairros e então um grupo de alunos selecionado, aí eu me lembro de você, Ângelo, Clarissa, Igor, né? Que era um grupo de alunos da faculdade que estavam vinculados ao LENC e que, de alguma maneira, participavam dessas discussões no nível dos bairros periféricos de Campinas. Não é? Eu me lembro que se fazia levantamentos domiciliares, havia até uma liderança comunitária que eu nunca me esqueço, chamava Galdino. Mas, então, o que havia basicamente no LENC eram essas atividades que eu mencionei, né, das quais eu participava, né, que eram os seminários relacionados com a prática de Campinas, esse grupo de alunos com quem se discutia também algo relacionado com o processo de saúde e doença, e atividades relacionadas à atenção primária, né, atenção mais básica, e algumas discussões mais teóricas, aproveitando aí o desenvolvimento da tese do Arouca e outros artigos, né? Pelo menos no que eu estava engajado, eram basicamente essas atividades do LENC, não é? E que em 76, no meu caso, e no caso do pessoal de Campinas também, foram de alguma forma não foram interrompidas, não é? Porque aí houve uma série, eu não participei muito diretamente, eu sei que houve algumas contradições no âmbito do próprio departamento de preventiva e na relação com a faculdade, agora esqueci o nome do diretor, era um senhor da área de patologia, desconfio que algumas das fontes para nos denunciar podem ter partido daí. Mas então houve esse problema de estreitamento do espaço de trabalho, tanto no âmbito do departamento e tal, e nessa época se abriu então essa possibilidade do Rio de Janeiro, né? A FINEP estava engajada na proposta de um programa de estudos socioeconômicos, a Fiocruz também, e o Arouca tinha contato com esse grupo e conseguiu criar esse programa. E, como eu disse, com toda a sua sedução, conseguiu levar com a Arouca e esse grupo muita gente que estava vinculada ao departamento preventivo. Né? Eu já mencionei o Joaquim Cardoso de Mello, Francisco Viacava, Célia Leitão, Marília Bernardes Marques, Maria Elide e eu, né? Nos engajamos aí no PES, a Ana Tambellini. Alguns foram para o PEP, que era mais ligado à epidemiologia, e alguns se engajaram nos vários projetos do PESES, e eu fiquei com um projeto de medicina comunitária. Como eu disse, havia um projeto dos economistas, que era Sérgio Góes e José Carlos Braga, havia um projeto de sociólogas, outro das antropólogas, estava um pouco dividido assim por disciplinas, mas havia muita discussão interdisciplinar, era um momento, o Arouca era responsável por um projeto de medicina da Previdência Social, e aí participou Sônia Fleury também junto com o Arouca. E foi um momento muito rico de discussão, foi realmente impressionante. E aí que eu tive muito contato com esse movimento social urbano que me chamou muito a atenção. Eram movimentos, como eu digo, já não mais ligados à escola de medicina, como em Campinas, mas movimentos que propunham, né, a mobilização em torno das questões de saúde, que teve uma repercussão também muito importante. É claro que nesse momento estava acontecendo muitas outras coisas, né, com o SEBS, com a BRA, tinha a CESAC, né, eu acho que na época do LENC, que eu esqueci de mencionar, na sociedade civil se criava semanas de saúde comunitária. Foram várias, eu participei de algumas, umas 3 ou 4, e uma delas foi em Campinas, eu nunca me esqueci, né? Inclusive era muito interessante, porque a gente tinha um trabalho duplo, não é, o Carlos?
Mesmo nos projetos, nas propostas de pesquisa que a gente fazia, havia todo sei lá, alguns documentos que nós produzíamos em duas versões. Uma era para consumo mais interno, para dizer exatamente o que a gente pretendia com aquilo, né? E, como te digo, uma visão assim do que seria participação comunitária, para usar o termo que se usava aí, né? Mas que não tinha nada a ver com a participação comunitária eh, dos programas tradicionais, né? Que era muito instrumental, usar a população como mão de obra para cavar fossa ou coisa parecida. E a nossa participação comunitária era todo um programa de conscientização, né? De usar a saúde, com todo o potencial que a saúde tem, para discutir condições de vida, condições de trabalho e toda uma mobilização em torno disso, que era, inclusive, uma forma de resistência àqueles anos que nós estamos vivendo, não é? E a saúde como uma brecha. Naquele momento se falava muito em brechas, espaços que o regime autoritário abria e buscávamos ocupar. E a saúde foi uma dessas áreas que permitia esse tipo de trabalho, tem toda a legitimidade da saúde, e com isso ia toda uma discussão. Então, nós preparávamos documentos onde diziam realmente qual era a nossa intenção e outros documentos que tinha muito quase que do discurso oficial, né, para conseguir legitimidade junto às instâncias aí de poder, tanto da faculdade como de outras instâncias, né? Então, sim, a gente inventou essa história de primeiro discurso, que era o discurso de verdade, e o segundo discurso, que era o discurso oficial, digamos assim, que justificava a gente continuar com o trabalho, né? Mas, em algum momento, como eu te digo, essa coisa acabou não funcionando. Também houve, em 75, o regime se fechou mais, não é? Não sei se vocês lembram, houve uma certa abertura em 74 com o Geisel, né? Uma abertura lenta, gradual e tudo mais, mas justamente para permitir essa abertura, em 75 houve uma repressão muito grande, né? Houve um massacre do pessoal do PCdoB, houve muitas prisões do pessoal do PCB e de outros grupos de esquerda, quer dizer, houve um aumento da repressão em 75, não é? E eu acho que isso, de alguma maneira, pode ter coincidido com o que aconteceu no ano seguinte conosco lá em Campinas, né? Criou-se, apesar no âmbito geral, haver essa abertura, houve uma focalização em alguns grupos aí para a repressão. Então, o grupo de Campinas ficou vulnerável, né? Eu não conheço detalhes, tá? Sinceramente, não conheço detalhes. Eu sei dessa história de que eles tiveram que fugir por causa da prisão. Agora, eu também tive um problema sério, porque algumas pessoas foram presas e nos denunciaram na prisão, provavelmente sob tortura, não é? E chegaram aí na minha casa, né? Das pessoas presas foi, inclusive, junto com a repressão na minha casa, lá em Campinas, e, por coincidência, eu não estava, não é tanto por coincidência, porque eu já estava esperando com as prisões, a gente sabia que alguma coisa podia acontecer, e eu estava em São Paulo e soube que foram à minha casa. Então, para mim, se fechou essa possibilidade, não voltei mais para Campinas, né? E daí foi a decisão de largar a neurologia, largar tudo que eu fazia para me incorporar, então, ao grupo do Arouca, que foi uma decisão que, embora forçada, para mim foi uma abertura profissional muito importante. Quer dizer, foi quase que uma bolsa ditadura, né, que nós ganhamos, porque muitos de nós crescemos com essa época lá da medicina preventiva, antes do próprio Lem, etc. O Arouca participava de seminários em Washington, onde, justamente por esse movimento da medicina preventiva e social, ele participava de alguns talheres, como se chamava lá em Washington, né? E trazia para nós as informações do que acontecia lá. O Juan César sempre manteve contato conosco e foi
uma figura importantíssima, não só pelos escritos, mas pela participação pessoal dele, solidária, veio várias vezes, né? E eu tive o privilégio de ficar com ele também muito um bom tempo, não é? Nessa época da Kellogg's, do Lenk, onde eu ia lá no Lenk, não é? Eu consegui uma bolsa da Kellogg's e fui, na época, Ivan Illich era muito importante, não é? Chamava muita atenção. Eu me lembro que eu fiquei um mês lá com o Ivan Illich fazendo alguns cursos que ele oferecia e era uma meca, né? Me lembro de participar desses cursos com Franco Basaglia, que na época estava com toda a proposta da reforma psiquiátrica no norte da Itália, não é? E nos hospedamos, inclusive, no mesmo hotel. Eu tinha contato com um grupo que era fascinante. Isso foi um privilégio. E depois fui trabalhar 3 meses com o Juan César Garcia, nessas questões de educação médica que ele estudava e nas questões de medicina comunitária. Aí ele me propôs viajar por alguns países da América Latina para visitar programas de medicina comunitária, e desde então nos fizemos muito amigos, né? Ele veio ao Brasil algumas vezes e estivemos aí juntos com o grupo da Preventiva, com ele. Ele nos visitou no PESES, discutindo todos os projetos do PESES, me lembro bem dessa visita. E para mim foi um choque muito grande a morte do Juan César, né? Foi algo inesperado. Isso foi em 84, eu acho, e se abriu um concurso. Tem uma história interessante nesse concurso, porque abriu um primeiro concurso e o Ezio Cordeiro ganhou o concurso. O Ezio Cordeiro chegou a alugar uma casa em Washington, porque ele ia se mudar para Washington para assumir esse posto do Juan César. E, nesse ínterim, o Ezio Cordeiro é nomeado presidente do INAPS, né? E aí ele, evidentemente, fica no Brasil como presidente do INAPS, e eles abrem um novo concurso, e aí, de alguma maneira, me caiu no colo a possibilidade de ir para Washington nesse mesmo posto, né? Mas de Juan César teria muita coisa que falar. Ele teve uma importância grande na criação dos institutos de medicina social, o Instituto de Medicina Social da UERJ, atualmente, né, com todo esse grupo, Reinaldo Guimarães, Ezio Cordeiro, a Pereira Nunes, e um grupo que foi muito importante na medicina social brasileira também, né? Mas o Juan César é uma memória que tem que ser destacada, né? O que aconteceu em Campinas. Claro, estava acontecendo muita coisa, né? Tinha alguns municípios com trabalho interessante. O Nelson, né, que você mencionou outro dia, o Nelson em Londrina, né, fazendo um trabalho muito interessante, e depois ele se muda para Campinas, né? Nós participamos da criação do SEBS nesses anos 70, né? Com Saúde em Debate. Eu me lembro do Garcia discutindo a criação do SEBS numa reunião, né, de qual deveria ser o propósito da revista Saúde em Debate, etc. Depois a criação mais adiante da Abrasco, né, juntando aí a saúde coletiva, mas aí tem a outra vertente da saúde coletiva que vem aí da saúde pública, não é? Aí é diferente da medicina preventiva, porque aí é toda a tendência de reformulação da saúde pública para a saúde coletiva, que aí se junta também nesse movimento a questão desses movimentos sociais urbanos. Quer dizer, era uma efervescência em torno da questão saúde, que, como vários grupos viram na saúde essa possibilidade de uma mobilização social bastante ampla, né? Mesmo na reunião das SBPC, em 77, eu acho que foi, na PUC de São Paulo, que foi um marco importante. Nós preparamos um documento que depois virou livro, né? Saúde e Medicina no Brasil, e se preparou esse documento com contribuição do pessoal do Rio de Janeiro, nossa, e me lembro que a SBPC foi um marco, né, nesse momento,
Então, era um momento de efervescência, por isso, quando você diz, você se lembra, me lembra, porque é impossível deixar de recordar um momento tão significativo, né, para todos nós, e que desembocou depois na proposta concreta do Sul, que foi viabilizada em grande parte pela presença do Ezio Cordeiro no INAPS, né, e pela presença do Arouca na Fiocruz, né, com a redemocratização. Né. A gente sentia, como eu te digo, eu não era membro do departamento, então eu tinha as coisas de segunda mão, né? O que a gente sentia que o Tobar tinha uma visão mais clínica, não é? Ele era um colombiano, não é? Que vinha com essa visão da atenção primária colombiana e que era muito clínica e muito da medicina preventiva né? E, como eu te digo, ele obrigou o Arouca a pôr o estetoscópio, o Arouca resistia a isso, e, mas havia esse grupo do Tobar, que era mais clínico, havia os sociólogos, não, o Everardo que era uma pessoa, um sociólogo que era muito próximo a nós também, o Everardo foi muito próximo do Juan César, o Juan César era sociólogo, não é? Então ele também tinha toda uma linha de trabalho de ciências sociais aplicadas à saúde, assim se chamava, e com grupos de ciências sociais que ele organizava, etc. O Everardo participava disso. O Everardo até depois publicou um livro em homenagem ao Juan César Garcia e tal. Então, o Everardo cumpria um papel interessante. Mas a liderança, sem dúvida, do LEM, que era o Arouca, e como coincidia dele estar preparando a tese dele, né, ele mobilizava as pessoas para discutir os temas que ele estava discutindo, né? E ele trouxe para a discussão nossa todos esses filósofos aí que aparentemente não tinham muito a ver com a gente, mas tinha muito, né? E o Arouca se aprofundou em epistemologia e foi muito interessante. Nessa época também havia o Departamento de Medicina Preventiva lá de São Paulo, da USP, não é, que também era um aliado importante, com figuras muito interessantes, né, Mas, sem dúvida, como você diz, Carmen, o Arouca tinha, além da profundidade do seu pensamento, da consistência do que ele fazia, ele tinha essa capacidade de juntar pessoas, não é? De seduzir, de organizar grupos e de acreditar nas pessoas. Acho que uma das coisas importantes do Arouca era acreditar nas pessoas, delegar. Então, esses grupos todos que ele organizou, as pessoas se sentiam muito livres para crescer e propor. Eu, pelo menos, me sentia e via isso nos outros colegas. Isso aconteceu em Campinas, aconteceu com o Pezes. Agora, o Arouca saiu, quando o Pezes terminou e que houve aqueles concursos, né, o Arouca prestou concurso para professor titular, ganhou o concurso, mas logo depois ele foi para Nicarágua, né? E o Arouca ficou alguns anos na Nicarágua, no final dos anos 70. E voltou no começo dos anos 80, e aí se engajou na luta aí do movimento sanitário, como a gente chamava, né, que era um movimento que incluía a academia, as entidades e sindicatos médicos, associações médicas, era todo um movimento sanitário. O Arouca se engajou nisso e participou desse processo e quando houve a democratização, ele conseguiu se colocar como candidato para a presidência da Fiocruz, né? E a organização da Sexta Conferência, onde ele teve um papel destacado. Né? A Sexta Conferência foi importante com o Seixas participando da Sexta. Na oitava conferência em 86. A oitava de 86 é que foi, evidentemente, a mais importante. Mas houve conferências anteriores também sem a mesma importância, mas que foram um progresso nesse processo. Né? Que é a própria atuação do Pinotti, né? Quer dizer, ele é uma pessoa que teve uma importância nisso tudo, de poder, alguém que veio de uma área clínica, cirúrgica, enfim, da ginecobstetrícia,
mas que ele tem essa compreensão, né, da questão da educação médica e ampliou e permitiu, né, tanto que ele chegou um momento que ele chamou o Arouca para assessor dele, né, na diretoria. Então Ele deu um espaço grande para essas reuniões. Possibilitou uma mudança institucional, né? Sim. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Não, sem dúvida, essas reuniões à noite, ele coordenava essas reuniões à noite para discutir escolas inovadoras, e era uma discussão muito interessante. Eu fiquei encantado, né, quando eu saí da USP e fui para Campinas e me engajei nesse grupo, e era um grupo amplo, né, havia não só o pessoal da preventiva, mas ele conseguia trazer pessoal de outros departamentos, né, eu inclusive, mas tinha um senhor da imunologia, que eu não me lembro, mas havia algumas, a pediatria sempre teve um papel importante, a Silvia Brandalize participar, e então o Pinotti abriu um espaço importantíssimo para esse grupo poder trabalhar e desembocar na proposta do LENC e tudo mais. Com o Lopes de Faria a coisa mudou bastante, não é? Muito pelo contrário. Né? Mas, e depois o Pinotti foi a São Paulo, fez um tremendo trabalho em São Paulo, né? E em São Paulo, com aquele trabalho da região metropolitana de São Paulo, né? Com Davi Capristano, me lembro de todo esse grupo que participava da região metropolitana, programa da região metropolitana, acho que a Dib Jatene estava envolvido nisso como secretário, e o Pinotti estava por trás disso. Eu acho que ele foi uma figura muito, muito importante, não só na área dele de gineco-obstetrícia, né? De atração, sem dúvida. E conseguiu isso com méritos, né? Pela profundidade das discussões, pela produção intelectual, né? E pela prática também, né? E pela capacidade de mobilização do Arouca, mas além dessa capacidade de mobilização, tinha essa consistência, não era uma coisa no vazio, né? Era um grupo que tinha propostas, que tinha pensamento, né? E que teve uma produção científica importante, todo o grupo. Né? Bom, não preciso repetir o que se reconhece amplamente do SUS como o maior sistema de saúde que existe no mundo, né? Num país como o nosso, mas que ainda não conseguiu superar alguns problemas que eu acho que estão na sua própria origem. Né? Não sei se boa parte do financiamento da saúde na época do INAMPS era do próprio INAMPS. Né? Acho que 25% da receita do INAMPS era dedicada à saúde. E isso era muito dinheiro, o INAMPS era muito rico. E isso era repassado, em parte, para o Ministério da Saúde e para os próprios do INAMPS e para os serviços contratados e tal. E quando houve o desaparecimento do INAMPS e a criação do SUS, eu acho que nunca se conseguiu superar essa questão central, que é a questão do financiamento do SUS. Eu acho que o calcanhar de Aquiles do SUS continua sendo a questão do financiamento. O SUS sempre foi subfinanciado. Ele tem propostas incríveis, não é? Em termos de conceito, de organização de serviços, se conseguiu reconhecer que um serviço estatal no Brasil único, como alguns no começo pensavam, era impossível, então buscou-se essa convivência com o setor privado, mas que é também uma convivência que tem alguns problemas sérios, né? Todos nós sabemos que muitas pessoas ligadas ao setor privado, aos planos de saúde, conseguem fazer seus exames e depois, quando precisa de uma atividade de um procedimento mais complexo, pulam para o SUS e pulam com vantagem, porque o pessoal do SUS ainda está fazendo os exames, quando esse pessoal já tem avançado no processo. Então, tem aí alguns problemas, e a própria questão do reembolso do SUS para esse tipo de procedimento.
Então, tem problemas sérios na questão do financiamento que persistem, e na questão das desigualdades que irmão, nesse relatório que fizemos sobre os determinantes sociais, a gente destaca muito essa questão e a gente faz questão de fazer essa distinção entre desigualdade e iniquidade, né? Porque as desigualdades, de alguma maneira, num país como o nosso, são toleráveis em vários aspectos, né? As pessoas têm diferenças em algumas questões, como o que comem, como usa o transporte e tudo mais, a própria desigualdade de renda, é de alguma maneira aceitável num país com a história que nós temos. Agora, a iniquidade não. A iniquidade é uma imposição ética de ser combatida. A iniquidade são aquelas desigualdades que são intoleráveis, que são injustas e evitáveis. E entre as iniquidades se inclui a questão da saúde. Quer dizer, é uma iniquidade, ou seja, uma desigualdade que tem que ser, não pode ser tolerada, tem que ser superada, que são as iniquidades de saúde. O fato de alguém morrer 10, 15 anos antes pelo fato de ter nascido num lugar e não no outro, ou ter nascido de uma família e não noutra, né? E as desigualdades com relação ao próprio acesso ao serviço e tudo mais. Mas essas desigualdades de saúde são intoleráveis e persistem no SUS, não é? É inegável. O SUS tem avanços incríveis, a gente viu aí na epidemia que sem o SUS teria sido muito pior, não é? Não se limita só aos serviços, os avanços do SUS na área de tecnologia, de produção de vacinas e tudo mais. Quer dizer, o SUS tem coisas das quais a gente tem muito que se orgulhar, mas a questão das iniquidades persistentes, que estão nesse livro aí da comissão, que a gente estudou bastante, é algo que tem que ser superado. Eu acho que é a questão central, as iniquidades que persistem, eu me recuso a chamar de desigualdades, são iniquidades, porque são desigualdades injustas e evitáveis, e a questão do financiamento, né, que é uma questão que sempre ficou em suspenso, né, e quase que um pecado original, e o SUS é subfinanciado. A gente vê o gasto per capita no setor privado, o gasto per capita nos pacientes do SUS é completamente diferente, e isso são uma das questões. Então, você pode ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu acho que o SUS tem avanços incríveis, tem coisas que a gente tem que celebrar. Foi criado num momento de oportunismo, no bom sentido histórico, né, de se conseguir aproveitar aquele momento exato de fazer o que foi feito, de fechar o INAMPS, coisa que é uma tarefa incrível naquele momento, né? E conseguir colocar em prática toda uma discussão acumulada naquele processo que a gente conversou. E então foi fantástico, mas para mim tem esse calcanhar de Aquiles do financiamento e das desigualdades, que é uma tarefa a ser construída, mas a ser construída aceitando os princípios do SUS, dentro do SUS, e sem pensar em alternativas, entre aspas, de mercado, ou que seja, porque a gente sabe muito bem que as imperfeições do mercado na saúde são muito grandes e precisamos de um sistema de saúde com as características do SUS, né? É isso.